tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 18 de junho de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1602, 4 páginas, 40 logias e 8 máximos. O tema, autodeterminativo. Agora, a especialidade é a autodecidologia. A definição. O ato determinativo é a ação pessoal da consigo, exclusivamente para si mesma, em nível de resolução definida e definitiva, sem hesitações nem retorno, demonstrando automaturidade, autocognição, autocritério e autodiscernimento máximos. A autorretilinearidade pensênica, a exteriorização da autopensenidade, a autopensenização concretizada, os procedimentos para higienização holopensênica própria, alheia ou coletiva, a decisão magna, a ação marcante, momento de destino, a imperturbabilidade pessoal, o nível maduro de resolução pessoal, o ideal da vida humana racional, toda calculada, prevista, sem surpresas, a definição de rumos pessoais e de outrem, a marca autobiográfica indelével, a decisão do autodesenvolvimento parapsíquico, as para-repercussões dos atos determinativos intrafísicos, a para-percepção das evocações extrafísicas pós-auto, sinalizando sobre o percentual de erro e acerto. A remissiologia tem 15 itens, nós destacamos: ato mental somático, autodeterminação, autorresolução, desembaraço intelectual, momento da mega decisão. Frase enfática. O ato determinativo da consciência intrafísica lúcida, quando cosmoético, exemplifica automaturidade consciencial, dinamismo evolutivo e autovivência verbaciológica reeducativa. Você vive habituado às ações pessoais determinativas? Em quais áreas de manifestações? Agora pergunto. Venho fazendo EV e obtendo bastante resultado. Uma coisa que venho percebendo é o aumento da minha percepção do mundo onírico. Percebo a entrada e a saída a esse grau de percepção, porém acho que alguns elementos oníricos se misturam à projeção. Como não se atrapalhar com as influências do sonho na tentativa de experiência projetiva? Bom, a melhor coisa que a pessoa faz, ou quem está procurando melhorar as projeções, é procurar pensar com retilinearidade e penserização e só fazer pesquisas, por exemplo, intelectuais, em bases racionais, técnicas, científicas de pesquisa. Isso pode ajudar muito. Se a população de conréus da Terra, no ano 2008, vai superar a população dos não conréus, a democracia será efetiva para os países? Qual outro sistema de governo seria recomendável? Olha, a gente não pode dizer também que a população de conréu vai superar. O que a gente fala é que vai ter muita conréu até mais ou menos 2075. Obrigado pela sua resposta, agradeci. Pode falar em português mais devagar. Ele já está dominando. Nosso amigo da Colômbia já está dominando. Mas o caso todo é o seguinte: a democracia, ela pode ser feita daqui a alguns séculos ou daqui a alguns milênios. Vamos ver o que acontece. Agora, o Estado Mundial, a gente já pode começar a falar em democracia pura, Estado Mundial, é o Conselho dos 500 desde já, é o próprio Estado Mundial. Então, é importante você pensar nisso. E viva a Colômbia. Vai melhorar. Tudo vai melhorar. Hoje eu ouvi uma notícia no rádio a respeito de uma mulher cuja gestação era de uma criança com anencefalia. O casal conseguiu uma autorização legal para um aborto, o qual já foi executado. Eu, particularmente, sempre fui contra o aborto,
Mas será que existem situações especiais? Até que ponto estamos autorizados a intervir? Gostaria de sua opinião, sempre esclarecedora. Olha, eu sempre falei, eu sou 100% favorável a determinados casos de aborto. 100%. Da anencefalia, eu acho que nem merece discussão, porque é uma coisa óbvia. Se a pessoa não tem cérebro, então que besteira é essa? Sem cérebro, o que é? A pessoa vai viver pelo dedão, pelo hálux, dedo do pé? Que é isso? Loucura. Poderia nos explicar melhor e exemplificar o paradoxo da desestigmatização de um único ato requerer inúmeros atos homeostáticos consecutivos? Não deveria haver equivalência entre um ato estigmatizante, mal feito, anticosmoético e um ato homeostático? Tem uma coisa aí que você não está ponderando. São os efeitos, consequências, derivações dos atos. Um ato pequenininho pode ser terrível. Por exemplo, você pega uma agulha e enfia no coração da pessoa, às vezes você mata ela. Outra coisa, se você bater com um jeito no peito de uma pessoa, ela pode morrer. Devido ao processo de tactismo que tem com o problema do coração. Só bater, fazer isso. Depende da pessoa. E depende do que bateu. Então, veja, um ato à toa pode criar uma morte. Fazer um homicídio até sem querer. Então, é preciso ver, são as consequências dos atos. Por isso que a gente tem que ponderar todo o ato que vai fazer uma reflexão sobre aquilo, não fazer atos impensados, de modo algum, que está na cabeça. O processo todo é esse. Agora, o ato estigmatizante, aquela mulher está muito bem com o maridinho dela, os 3 filhos pequenos dela. Lá pelas tantas, no escurinho do cinema, pronto, ela serve para a pessoa, arranja uma gravidez, o marido quer saber daquilo, o que é que se passa, faz o DNA e vê que não é dele. Pronto, lá foi embora toda a vida dela, por causa do escurinho do cinema, 15 minutos na escuridão. De modo que tudo é um ato, é preciso a gente ver, né, o que faz. Com relação ao verbete pescoço, gostaria de saber se rugas horizontais no pescoço de pessoas de 25 anos, bem visível, é indicativo de alguma coisa. Sim, é indicativo de flacidez. Alguma coisa no processo. 25 anos, não pode ter isso ainda. Se tem, mostra flacidez. Se tem, falta turgor. Turgor é a carne, deve ter carne mole. Isso é falta de exercício, é falta de munição de boca, precisa de comer, precisa de melhorar a dieta da pessoa e fazer exercício, está na cara. 25 anos, com muitas rugas, agora é preciso ver, porque às vezes a pessoa está usando alguma coisa que pode ter feito ruga nela, precisa examinar. O que ela usa de roupa, de colar, sei lá, né? Tudo isso também tem que ver a parte física. Agora aqui, comentário da mega euforização. Assista a tertúlia no mesmo lugar onde faz diariamente aproximadamente 1000 quilômetros de fosse. Na hora da segunda mega euforização, percebi que entrei em estado alterado de consciência. Tive sensação de acalmia íntima e de não estar pensando em nada, apenas percebendo a energia à distância com a sensação parecida descrita pelos energizados. Muito bem, quer dizer que você tem muita sensibilidade dentro do processo. Você captou a condição. São só 1000 quilômetros de fosse. Isso é coisa à toa. O processo da energia não tem tempo nem espaço. Ele supera isso tudo. Agora, gente, eu vou ler aqui um processo que, como era o estupro no Brasil em 1833. É a lei dos antigamente aqui do Brasil. É uma sentença judicial de 1833 na província de Sergipe, no Brasil. A língua portuguesa é arcaica. De modo que vocês verem, você entende, depois eu vou chamar a atenção para os arcaísmos. Província de Sergipe. O adjunto de promotor público, representante contra o cabra Manuel Duda, porque no dia 11 do mês de Nossa Senhora de Santana, como a mulher do Chico Bento ia para a fonte, já perto dela, o supracitado cabra, que estava em uma moita de mato, saiu dela de supetão e fez proposta à dita mulher, por quem queria uma coisa para a coisa que não se pode trazer a lume. A coisa que não pode trazer a lume. Atenção. E como ela, quer dizer, Moela, se recusasse o dito cabra,
abrafolou-se dela, deitou-a no chão, deixando as encomendas dela de fora, e ao Deus dará. Ele não conseguiu matrimônio, porque ela gritou, e veio em amparo dela Nocreto Correia e Norberto Barbosa, que prenderam o cujo em flagrante. Dizem as leis, que duas leis, aí no caso deve ser leis ou qualquer coisa, que as duas testemunhas que assistiam a qualquer naufrágio do sucesso faz prova. Então veja, a testemunha tem que fazer prova daquilo que aconteceu. Agora, então vem os despachos. Considero que o cabra Manuel Duda agrediu a mulher do Chico Bento para coxambrar com ela e fazer chumbregâncias, coisas que só o marido dela competia com chambrar. Porque, casados pelo regime da Santa Igreja Católica Romana, que o cabra Manuel Duda é um suplicante debochado que nunca soube respeitar as famílias de suas vizinhas, tanto que quis também fazer coxambranas com a Quitéria e a Clarinha, moças donzelas, e que Manuel Duda é um sujeito perigoso e que não tiver uma coisa que atenue a perigança dele, amanhã está metendo medo até nos homens. Condeno o cabra Manuel Dutra pelo malefício que fez a mulher do Chico Bento a ser capado. Capadura que deverá ser feita a macete. A execução dessa peça deverá ser feita na cadeia desta vila. Nomeie o carrasco carcereiro. Cumpra-se e apregue-se editais nos lugares públicos. Manuel Fernandes dos Santos, juiz de direito da Vila do Porto da Folha Sergipe, de 15 de outubro de 1933. Fonte, Instituto Histórico de Alagoas. Agora, ó. Abrafolou-se. Vocês já notaram, né, esse verbo, o que significa? As encomendas, vocês também entenderam. Conchambrar, hoje em dia se usa muito o termo acochambrar. Em São Paulo mesmo eles usam, mas, por exemplo, você junta com uma pessoa para fazer um trabalho, é acochambrar. Agora, chumbregâncias, acochambranas, a perigança e a capadura. A capadura é a castração do cara. Isso aí, antigamente, o nome era capadura. Eu mesmo, lá na minha terra, lá em Monte Carmelo, na década de 30, se falava mais, era capar. Capar o animal, capar isso, capar aquilo. Não tinha esse negócio de castrar, não. Castrar era coisa... Agora aqui, ó, no lugar que colocaram um cara, a mulher pequena, grande e maior atrás dele. Isso na internet. Aqui. De modo que aqui, ó, vocês já estão sabendo que esse negócio de estupro já existia às vezes. Era uma coisa mais rara, mas você sabe, os cabra machos já estavam todos sendo perseguidos pela situação, que é 1833. O negócio é sério. Para a gente ver como é que é. Eu quero dizer para vocês que vai ser feita agora a Via Forestalis, que é o povo que vai poder andar na mata, nos bosques aqui, do discernimento e do CAEC. De modo que Via Forestalis é o nome que eles arranjaram para isso. Quando é que vai ter a primeira lá? Já tem uma ideia? O caminho já está aberto e amanhã, às 9 horas, vai ter uma saída, estão todos convidados, vai ser com o EPICOM, né, para ver as energias, na verdade, fazer um trabalho energético. Então, amanhã, às 9 horas, no discernimento, para quem quiser. E ela já está aberta e agora no festival a gente vai lançar como um todo, a gente vai estar distribuindo os mapinhas para as pessoas verem, né, os locais e conhecer melhor. Então a gente aproveita para convidar todo mundo aí para ir para o Festival de Inverno, que vai acontecer no dia 26 e dia 27, agora de junho. Né? Gente, ontem eu falei aqui, ó, do Reinaldo Azevedo, o nome do livro dele é esse aqui, ó, O País dos Petralhas. Agora, como ninguém é perfeito, tem umas bobagens dele também aqui. Então, eu vou falar de duas bobagens que eu não admito. Respeito muito a opinião dele, mas não estou de acordo para explicar essas coisas do jeito que ele está querendo. Porque isso aqui são experiências que eu já tive na minha vida, não dá para admitir. Então, ele diz assim,
Tento caminhar um pouco todos os dias. Dizem que faz bem. É uma chatice, como todo exercício físico. Fumar é muito mais gostoso. Mas você deve andar, não fumar. Não conseguiria fazer esteira sem me sentir idiota. Em academia, nem pensar. Então ele vai lá, vê as coisas todas, depois ele volta e ele fala assim, e acende um cigarro. Quer dizer, ele está fazendo propaganda das coisas dele e conta a esteira. A esteira ajuda demais certas pessoas que são ocupadas. É um negócio todo. Eu tenho experiência disso, quando a esteira valia $14 mil, as primeiras que eles fizeram, que eram granfinérrimas. Então, é um negócio de muitos anos. Isso mostra que ele não tem experiência nada, ou grande, ou profunda, de medicina, nem de cardiologia. Porque senão ele não ia falar uma coisa dessa, isso aqui é negativo demais. Outra coisa negativa, logo na outra página, ele fala assim, a tese central da reportagem remete à ideia de que o Opus Dei faz lavagem cerebral nos seus adeptos. Claro, você pode ser, como disse Regis Debray de Guevara, um partidário do ódio eficaz que faz do homem uma eficaz, violenta, seletiva e fria máquina de matar. É um estágio superior da consciência. Mas só será adepto de uma prelazia papal se for abduzido. Não sou do Opus Dei, como, aliás, sabe o Opus Dei. Mas, definitivamente, combato o Opus Diaboli. Agora, como é que fica? Ele está falando Opus Diaboli. Vai me dizer, o Opus Dei teve até a Beth aqui, que teve mostrando a situação. Hoje já tem uma dúzia de livros mostrando como é esse Opus Dei. O cara agora está falando aqui, não se definiu, ele que combate as coisas. O Opus Dei, certas coisas, é igualzinho a turma do PT, eles são petralha, do mesmo jeito. Olha o que a Beth falou aqui no filho dela. Lavagem cerebral direta para o filho, quer dizer, está por fora. Qual o interesse dele falar isso? É isso mesmo. Tem isso? Tem. Então ele é comprado. Então isso que ele fala dos outros, ele também tem. Quer dizer que ele é comprado. Quer dizer que o limite dele é a Igreja Católica. Ele fala que ele é da direita, mas olha, a direita é até que é uma boa coisa, né? Pelo menos é menos torto. Pois é, mas o processo... Não é bem assim, não. O Frei Beto não é da direita. Frei Beto. E ele é favorável. Ele mesmo está falando do Frei Beto aqui. Agora, por aqui vocês estão vendo que todo autor a gente tem que ler com calma e ver, porque a gente não acerta todas, nem ele. De modo que a vida é dura. Agora, que isso aí é bobagem, esse negócio do Opus Dei, a hora que senti isso aqui, me deu uma pena danada dele, porque isso aí caiu tudo no nível. Pelo seguinte, eu sofri a perseguição do Opus Dei junto com Chico Xavier na Espanha em 1965. Que é isso? Eu comentei sobre ele em Brasília com alguns amigos e realmente é isso mesmo. Ele é defensor da Igreja Católica. É a que mais marca ele. Então, acabou. Isso aí só já acabou o negócio. Isso eu não estou sabendo, porque eu não li o livro dele, todas as coisas, eu não leio tudo dele. Agora, por que será, né? Ele deve ter sido lavado. É aquilo que ele está falando, então, do Opus Dei. A pessoa foi abduzida, né? Ele deve ter sido abduzido, está na cara. Agora, veja, não é tão primário, Igreja Católica, se fosse pelo menos uma filosofia, se fosse uma ciência que ele estivesse falando, mas Igreja Católica, a Igreja Católica desse Papa, que é hitlerista, a Igreja Católica da Inquisição, a Igreja Católica, que é isso? Dá pena, né? Do índice librorum prohibitorum. Dá pena. É uma péssima notícia que vocês estão dando. Eu tenho pena de uma pessoa assim. A anteposição do Opus Dei com o Opus Diabolus. Pois é, mas isso é bom. Esse nome, eu já usei esse nome. Ele está usando. Isso aí tem gente que usa esse nome. O Opus Diaboli. E em vez de ser de Deus, é do diabo, né? E outra coisa, é o que a Beth falou isso. É o Opus Diaboli. A Beth, aquela que esteve aqui. Gente, hoje nós já temos lá embaixo uma dúzia de livros de gente que foi abduzida, que está falando lá, homem e mulher. Que o Opus Dei, na verdade, seria o Opus Diabolus.
Pois é isso que ele está falando, é o Opus Diablo. E ele está dizendo, ele está defendendo para não ser. Quer dizer, então, tudo que ele falar de igreja católica, você passa por cima. Não vale a pena. É o fanatismo. Fanático. Agora veja, um cara igual o ISS, eu não esperava isso nunca. Deu uma do Heidegger. Vocês estão vendo como é que o negócio de mental soma é terrível. As pessoas se definirem, é muito difícil. Mental soma todo porque ele foi seminarista, alguma coisa assim? Ele deve ter ele alguma... foi? Não sei, Não, deve ter sido. A gente desconfia sempre, mas nem sempre é. Às vezes foi alguém da família, às vezes é um filho, às vezes é irmã, entende? Às vezes é uma pessoa junto, então ele fica sem jeito de falar. Agora veja, que isso é uma indefinição, porque um cara desse, então, ele sabe da igreja católica, não é possível que ele não esteja vendo esse monte de pedófilo. Como é que é? Agora eu estou curioso. Ele já escreveu sobre pedofilia dos padres? Mas não é o caso, então, de mandar para ele dar umas coisas para ele falar? Negócio é esse. Que é isso? Eu fico, com essas pessoas eu tenho muita pena. Devido ao processo da incongruência, a incoerência, ao paradoxo, a contradição. Isso é terrível. Dentro de uma cabeça, esse cara é uma cabeça. Para mim, um dos jornalistas mais brilhantes que tem aí. Pelo jeito dele colocar o coloquialismo dentro da conversa séria. Ele é muito bom mesmo. Acho que isso. Paradoxologia, eu queria resgatar 2 itens. O primeiro, o paradoxo dos autoesforços. Paradoxo dos autoesforços por melhores performances evolutivas, eliminar os autoesforços da competitividade com os compassageiros evolutivos. Sim, então veja. As suas manifestações chegam num certo ponto que você acaba com a competitividade. Então você vai viver de igual para igual com todos e ajudando todos com o passageiro evolutivo. É isso que a gente quer dizer. Esse ato determinativo é dos mais importantes que tem. Como fica claro aqui qual é realmente a base da evolução, né? A base da evolução é essa. É isso aí. É isso aí. É isso. Uns ajudar os outros. Sem competição. Não é competição, mas é apoio, arrimo, integração, intercooperação. Entende? E outro, professor, o paradoxo da desestigmatização de único ator requer inúmeros atos homeostáticos. O paradoxo da estigmatização de único ato requerer inúmeros atos homeostáticos consecutivos. Isso aí é que a pergunta que veio foi a partir disso, a pessoa deve ter lido aí, por isso que perguntou. É aquela pergunta que eu respondi. Tudo depende dos efeitos que um ato. O que é que deriva daquele ato que a pessoa cometeu? Quais são as consequências? O que é que deu? Os filhotes que aquela ação produziu. Isso aí é que é importante. Sério, a estigmatização, né? A estigmatização do ato. Pois é, a estigmatização vem quando o ato é profundo. Né? Por exemplo, a pessoa que é genocida está estigmatizada. Né? Por quantos séculos? Às vezes milênios, ninguém sabe. Valdo, o ato determinativo é o que chancela a Recim? Né? Mais ou menos né? Mas não é só a Recim. O que você considera assim que dá para a gente ter como parâmetro que quando a pessoa liquidou o assunto que ela tinha que reciclar, que diz assim, não, ela... O Reinaldo Azevedo, isso aí, defendendo a Igreja Católica, um cara tão brilhante desse. Falta um ato determinativo nele contra a Igreja Católica. Não, quando a pessoa... O que determina quando a pessoa estabeleceu a Recim? Essa que é a pergunta. Estabeleceu o quê? A Recim. A reciclagem. A hora que ela começa a reciclar intimamente. Então, mudar as tendências, as intenções, a aplicação da vontade dela para melhor, fazer o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, enfim, ela se equilibrar, né? Se harmonizar. O micro-universo consciencial dela se harmonizar. Tá, e quando que ela liquida com o assunto? Ela não tem que voltar mais a hora que ela vira serenona.
Não. Não, você está falando liquida. Mas com o assunto que ela, de uma das reciclagens, porque a gente vai reciclando várias coisas. Pois é, vai, aos poucos. Você vê bem, até ela chegar a ser serenona, o que ela tem que fazer? Já pensou? Você tem que ser igual a Arlindário, depois igual o Laênio Loche, depois igual a Rosa, depois igual o Luiz, e por aí vai. É a vida. Temos que passar e conviver com essa turma toda, de todo nível. Todo mundo é brilhante em algumas coisas. Agora, veja, como eu falei do Reinaldo Azevedo, eu falo para você e falo para todos. Existe um binômio que chama admiração e discordância. É o que eu faço. Reinaldo Azevedo, admiração e discordância. Eu concordo com a opção de cor, mas isso aí não dá para engolir. Não dá para deglutir, eu não consigo. A mesma coisa somos nós. Depende do que é. Entende? Admiração e discordância. Você tinha falado o Reinaldo Azevedo, depois você até fez uma conotação lá com o Heidegger. Agora, o que leva uma pessoa, mas não deixa de ser um intelectual, a dar umas guinadas assim? Paixão. São surtos de paixão que o intelectual ainda tem. Olha só as bobagens, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial. É só ver aquele povo da França. Lembra daquele livro que eu trouxe aqui falando sobre isso? É terrível. Agora, tem umas pessoas que são mesmo alteradas, né? Aquele nosso amigo que tinha um olho alterado. Sartre. Olha a bobagem dele. Agora, o Heidegger, esse aqui é o duro, o Heidegger. Um dos maiores filósofos mesmo da época. Uma cabeça, aquele cara. Agora, o que se passa? Ele entra no Partido Comunista, no Partido Nazista em 1933 e fica durante o período todo até 1945. E outra coisa, dando a contribuição mensal dele para o partido o tempo todo. Como é que é possível? O que tinha na cabeça? Que cocô que não havia naquela cabeça nesse momento? Cocô. Agora, tem gente lá em Minas Gerais que não chamava que era cocô na cabeça, não. Chamava que era granito. Granito é o cara que é a priorismose, é o teimoso, o stubborn. Tem gente lá no interior que achava que o cara de granito é pior do que o de cocô. Porque o granito não sai, vira pedra. Quer dizer, vocês sabem que chama fecaloma, né? Os caras vinham me falar isso para mim, eu falei assim, olha, o nome disso é fecaloma da cabeça. Fecaloma é o tumor de fezes na cabeça da pessoa. Vocês me perdoam estar falando em escatologia aqui hoje, mas vocês sabem, é a vida, né? Isso todo mundo é gente humana, homem e mulher. Isso tudo faz parte da nossa vida. Acabar com a matéria gasta é uma das primeiras coisas de melhoria da vida. Uma pessoa que ficar com constipação intestinal, tudo nela piora. E depois aquilo reflete na pele. Tem pessoa que vem falar comigo e eu olho para ela e falo assim, você passa 2, 3 dias sem ir ao troninho. Assim, como é que você sabe? Só de olhar para a pessoa, ele sabe. Aí fala. A questão marxista, eles falam da França, Brasil também, existem muitos filósofos marxistas. Tanto na França, o Brasil também está recheado. Tá, todo lado. Intelectuais também é uma distorção. Agora, o problema é ter saído disso logo. Eu fico pensando, por exemplo, no processo de recusa. Eles quiseram que eu entrasse no Partido Comunista, vieram me convidar. Quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos. Eu recusei na hora. Aí me deram os jornais da época, tinha, entende, aquele Voz Operária e tal. E toda vez que eu ia lá no Mercadão de Uberaba, o povo vinha conversar comigo, que eles gostavam muito de mim. Tinha gente muito boa, intelectual no meio, mas gente que trabalhava também no mercado. Esse que queria que eu entrasse, para dar força para eles e tal. Eles viam que eu só fazia assistência, minha coisa toda, meu trabalho e tal. Eu falei assim, ó, você é do Partido Comunista, querendo ou não, você é um cara comunista de nascença. Eu falei assim, e daí? Eu não vou entrar nesse negócio de vocês, que isso aí, eu sou contra essa história, já estive estudando essa coisa toda, esse negócio não dá. O Trotsky era uma grande cabeça, mataram o cara, mas ele também tinha umas bobagens no meio. Esse negócio entrou com revolução, não dá. Eu não entro nessa. Não dá.
agora é uma desfiz. Agora, como é que esses caras entraram? Eu que era boboca, já sabia disso e recusei. Por que eles entraram? Eu não sou mais inteligente que eles. Outra coisa, eu era rapazinho. Mas tudo é problema de ponderar, ver o que é que tem. Faltou ponderação, comedimento. Todas as bobagens do Stalin, depois de seus filhotes, que em certo sentido foi pior. Economicamente, eles foram piores do que o nazismo. Só para você ter uma ideia, havia um dos meus amigos que falou para mim assim, Valdo, você devia de entrar, porque você vai ter mais recursos para você comprar os livros que você está querendo. Através dessa turma, aí você vai conseguir isso tudo. Eu disse, não, isso não é correto. Não. Aí é desonesto. Essa desonestidade, esse nível de desonestidade eu não tenho. Que é isso, não está correto. Mas muita gente fazia isso. Sabe, que entrava no partido para melhorar a vida social. Tem muita gente assim. E o Stalin fez pior que ele assassinou um monte de... Sei, mas o Stalin o Stalin é o pior de todos, desse povo todo. Até dos esquerdistas é o pior de todos eles. Esquerdista, hein, que eu estou falando. O ato determinativo pode ser uma omissão superavitária também, né? Pode. Entra aí, né? Eu estive olhando aqui, estava fazendo uma listagem de tudo que eu recusei na minha vida. Eu vou fazer uma listagem disso. Tem coisa do Arco da Velha. Esse aí que eu falei é um deles. Isso que eu lembrei. Mas tem mais. Tem coisa séria. Eu preciso até de lembrar que são tantas as coisas. Agora, lá pelas tantas, quando eu fiquei mais conhecido, os convites choviam, né? Aí é a pior. Teve a questão de Hollywood, né? Os 3, 4 troços todos, negócio sério. A clínica o negócio, por exemplo, eu morar nos Estados Unidos, né, ficar por lá para fazer pesquisa com eles, eu recusei. Aqueles mas aí eu já estava já maduro, estava com 34 anos, por exemplo. Aquele industrial espírita. O Canuto Abreu, lá em São Paulo. Outra coisa, o Jerônimo Candinho, lá com Palmelo. O Arigó, com a cidade. Você está entendendo? Tem um monte de coisa. Agora, então, você veja, aquilo que eu falo, a vida humana, o valor da sua vida, não é só aquilo que você construiu, mas também aquilo que você deixou, que você recusou, que você não participou. Isso é uma das coisas mais inteligentes que pode ter na vida de uma pessoa. Aquilo que você não participou. É igualzinho eu agora, quando dei o conta aí nos meus amigos lá, sobre o caso da enciclopédia. Entende? Eu não quero me amordaçar para não poder falar as coisas do governo, sendo que eu estou vendo que tem coisa errada. Eu não posso participar disso. Agora, eles, até um certo ponto, se eu entrar, eles vão falar que eu fui comprado. Não dá, né? Então, eu falei assim, se alguns quiserem ajudar espontaneamente, por indústria, um processo particular, privativo, tudo bem. Mas do governo, não. Não dá. Não dá mesmo. Cada um faz o que pode para ficar com a sua consciência tranquila. Isso é o jeito que eu faço para ficar com a minha tranquila. Agora, isso aí é um típico exemplo do preço da liberdade, né, Val? O preço da liberdade e o preço da PROEX. Esse é o preço da PROEX. Quais os procedimentos que devemos realizar para a higienização holopensênica própria, alheia e coletiva, além da retilinearidade pensênica e padrão cosmoético e assistencial nas condutas? Olha, se você analisar e fizer e cumprir tudo isso que você acabou de falar, você está com tudo. Para conversar é por aí, tudo isso que você falou, é o que eu vivo falando aqui. Mais do que isso, tem uma coisa que você pode melhorar mais rápido. Torne-se serenão o mais depressa possível. É isso. O domínio em alto nível do estado vibracional necessariamente desenvolve outros aspectos do parapsiquismo, como clarividência, sinalética, ou não podemos fazer essa relação direto. Você não pode fazer pelo seguinte: uma pessoa vai desenvolver o estado vibracional. Para quê? Você tem que saber, ela está aplicando as energias em quê? Então ela pode desenvolver e bancar a sediadora. Vamos devagar com a dor. É assim não. Esse santo aí é totalmente de argila. O que acontece com a consciência quando ela precisa estar acoplada ao tenepsista após ser assistida pelo mesmo, quando a consciência faz sexo? Não existe isso. Isso é assédio, não tem nada que ver.
E se aquela consciência acoplada fosse um depravado sexual, isso não acarretaria problema? Não, isso não existe. Isso que você está falando é assédio. Assédio não é TENEPS. TENEPS não tem assédio. Se a pessoa está pensando que está praticando a TENEPS e ela tem assédio na hora do processo do ato sexual, ela está assediada, ela não está praticando TENEPS coisa nenhuma. O ato determinativo da vida de uma pessoa é o que a leva à mudança visível profunda, ou o que a mantém num fluxo de mudança constante, profundo, porém sem o que isso necessariamente se denotado pela maior parte das pessoas. Esse ato pode ser extrafísico, ou seja, depender de alguma resolução extrafísica. Escuta, uma pessoa pode ter atos determinativos de alto nível apenas praticando em silêncio todo dia a TENEPS. Pensa só nisso que você vai ver a diferença. A vida extrafísica de uma consciência, desde que não se recorde da atuação fora do corpo, é tão determinante quanto a vida intrafísica. A vida extrafísica experimentada durante o sono também corrobora para a forma como as coisas caminham, tanto na vida humana como na proex, sim. Mas a maioria da vida que a pessoa tem é onírica, é onirismo, é sonho, é besteira, é imaginação, é fantasia, é ilusão. E só mais uma pergunta. É possível a ação ou a vida extrafísica num nível mais elevado de consciência quando a pessoa está em estado de vigília sem que ela se aperceba de tal fenômeno? Não, não existe isso. Se ela está em estado, olha só a sua incoerência em fazer essa pergunta. Vigília quer dizer que ela está vígil, ela está acordada, consciente, aware, está sabendo o que se passa. Agora, como é que não se aperceba do fenômeno? Então ela não está vígil. Então isso aí está incoerente, não é bem assim não, tá? Vamos entender bem a coisa. Uma pessoa que está aware, ela é desperta, ela é lúcida, ela é autoconsciente, ela tem hiperacuidade, ela está super perspicaz, aguda, está sabendo o que se passa. Então, ela sabe todo o fenômeno que está se passando com ela, não pode passar o troço despercebido, não existe isso aqui que você está falando. Isso é impossível. Agora, veja, uma pessoa vem aqui, ela sai do corpo, mas essa vida que ela sai do corpo não é a principal da vida que ela está passando aqui. A vida humana é mais importante que a vida projetiva. Se a vida projetiva fosse importante, a pessoa dessoma e vai ser consciente de novo. Não precisa estar aqui. Se ela está aqui, o que é mais importante é a vida do dia a dia na vigília física ordinária. Isso aqui é importante. Finologia tem uma parte que o senhor fala sem hesitação nem retorno. Eu queria saber como adquirir essa maturidade de sem hesitação. Né? Sem hesitação é a hora que você já fez 100 vezes aquela atitude. Você já tem precedente de tudo quanto é exemplo, tudo já aconteceu com você. Meu caso, presta atenção. Há 70 anos eu mexo com energia. Se você pensar, já houve. Por exemplo, raramente tem um pequeno fenômeno, um adendo ao fenômeno que ocorre, que seja uma novidadezinha. Por exemplo, a hora que vier aqueles 5 preceptores, aquilo é a novidade para mim. Ou a hora que vier aqueles 16 que vier se despedir para ir para a China, aquilo é novidade para mim. Mas isso é coisa raríssima. A maioria, tudo em matéria de fenômeno, disso e daquilo, tudo eu já vi. Esse que acontece. Quer dizer, nesse caso é experiência, né? Tudo é um processo de precedente. Você já teve precedente antes ou não teve? Então, sua experiência é assim, é por precedente. Qual precedente que você já teve? Qual é o exemplo que você tem de vivência disso? Você tem isso antes? Não é uma coisa mais do que lógica, inteligente, isso que eu estou falando, que é a base de tudo, a vida é isso. Se isso aí não tiver valor, então o que vai ter? Mas na hora de decisões, né, na hora que a gente toma as decisões, nem sempre a gente tem experiência sobre. Sim, mas você vai alcançando. Por exemplo, as decisões todas que eu tomo dessas coisas, tudo é porque eu já tive precedente, eu já sei como é que é, já ponderei. Quando eu estou em dúvida, eu vou com calma. Quando eu não quero, por exemplo, criar um trauma muito grande na pessoa que está querendo fazer assistência para mim, eu peço para ela um tempo, não, eu vou pensar, eu te falo depois, etc. Tal. Eu estou cansado de saber a resposta que eu tenho que dar, mas eu não dou, porque senão parece que você não deu atenção para a pessoa.
Aí passa 3, 4 dias, uma semana, eu telefono para a pessoa, eu falo com ela, eu dou um jeito. Você está entendendo como é que é? É igual esse caso da enciclopédia. Eu falei com calma, conversei com algumas pessoas, vi como é que era, depois tomei atitude. Lidar com isso, com a decisão, sem você saber, e às vezes tomar uma decisão que naquele momento parece certa. Você se abstenha. É aquilo que eu vivo falando. Uhum. Não pode tomar uma atitude sem saber. Isso. E a decisão, toda atitude você tem que saber, os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Essa que é a atitude correta. Uhum. Mas nem sempre a gente tem ali a certeza. A gente vai ter que tomar uma decisão e essa decisão não vai se você empurrada no canto para fazer um negócio no tapa... Ah, não, isso é uma coisa. Não, mas... Abençoa todo mundo, fica no outro. Eles dão 2 opções. Você arranja uma terceira, não? Eu não quero nenhuma nem outra, eu vou pensar. Me perdoa. Me inclua fora dessa. Tá bom, você tira, sai fora. Me inclua fora dessa. É uma das coisas que eu mais falo na minha vida. Tudo quanto é lado. Agora, atualmente é muito chato certas coisas de falar que eu não posso estar falando me inclua fora dessa. A pessoa vem, às vezes, com a comida que eu não posso comer por causa da minha dieta. Aí eu tenho que agradecer que muito outras pessoas comem. Né? Não é assim? O Pedro não tem mais. Pedro, de vez em quando, me ajuda. E essa eu não posso. Você tem que ir com calma. Então, veja, me inclua fora dessa. Agora, eu não posso estar explicando todo dia minha dieta, como é que é, né? Como é que eu faço? A vida é dura. O senhor pode comentar, então, na crescendologia? Sim. O crescendo, o penúltimo crescendo holomaturológico, culpa, responsabilidade. O problema todo é o crescendo. Quando a pessoa tem uma culpa grandona, aquilo então tem que levar para a maturidade dela. Então, ela tem que pensar muito qual que é a responsabilidade dela. Isso é que é a holomaturologia. Ela vai aumentar a maturidade dela. Através disso. Pela culpa ela vê a responsabilidade. Não, eu estou com culpa nisso, eu posso descontar essa situação. Vamos fazer aqui um equilíbrio, um contrabalanço dos meus atos. Eu vou consertar isso da seguinte maneira. É o lado da responsabilidade daquilo, por causa da culpa. Agora, ficar cultivando a culpa sem fazer nada, de braço cruzado, é burrice. A pessoa já sabe, o ideal é fazer, retificar, restaurar o processo. A vida é isso. Sempre vai ter que ter um res alguma coisa. É o resultado do res. Você está entendendo? Professor. É o res. Por quê? Nós estamos trabalhando com réu. São res. Tudo é res. Aqui. A gente poderia dizer que o ato determinativo é um resultado da determinação, autodeterminação mais a cosmoética, como o senhor coloca na sinergia? Mais da holomaturidade, da autodecidologia consciente, cosmoética, evolutiva. Então, é o resultado da maturidade consciencial, é o resultado desse nível de maturidade consciencial. No seu caso, a determinação, ou a sua característica de determinação, ela ajudou bastante nesse processo evolutivo. Eu quebrei minha cara também, eu errei em algumas coisas, um troço ou outro. Você vai retificando com o tempo. Agora, errei com determinação. Eu estava convicto que aquilo era o melhor naquele momento evolutivo. Então, isso tudo tem desconto, tem atenuante. Nesse caso, avaliando a sua real intenção, o seu objetivo final, a condução das coisas. O senhor sempre olhando o processo de você fazer a intercooperação, a interassistencialidade, sempre melhorando o processo humano ou do humanismo, da interassistencialidade. Esse aqui é o melhor caminho. A melhor maneira de fazer isso é tirando o egão fora e pensando no objetivo final. O ego tem que ser esquecido. Você tem que pensar no grupo evolutivo. Eu já não penso mais em clã. Mas veja, o clã que eu penso é mais sério do que o clã real, que é o grupo evolutivo. Quando a pessoa vem com muita coisa do clã dela, da dinastia, sabe como é que é? Genealogia, heráldica, e aquele negócio de seita, isso e aquilo, vai assim, olha, pensa no seu grupo evolutivo. Você vai ficar nesse grupo aí tão atrasado que você está nele, dá um jeito nisso. Perdão.
Dá um jeito nisso, para com essa história. Pense no seu grupo evolutivo, seu grupo karma. Nesse caso, a autoestima, ela é essencial. Essa segurança íntima, ela é essencial para poder chegar no ato determinativo. Eu acho que o problema todo aí, Adélio, é da pessoa ponderar, através de muita reflexão, para ela ter os pensamentos mais avançadinhos. Se ela pondera, vem os pensamentos mais claros. Ô, Rose, você quer falar também? Eu quero. Ela começou a falar hoje, viu? Vamos todos aí observar que a Rose vai falar. Isso não é para qualquer um. Não é a Rose. Valdirene. Professor, eu queria entender um pouco Valdirene. isso que estava sendo falado. Para a Não, pessoa é a Rosa assistir o que fala grupo. da situação. Sabe por quê? Desde ontem eu vi que ela ficou toda assim, você parecia que estava com a coroa daquelas lá do Hawaii. Parecia uma rosa. Então. Professora, eu quero entender como que funciona a assistência ao grupo, seja familiar ou grupo religioso. Quando a consciência pensa mais no grupo evolutivo, na TARE, se ela consegue assistir mais esse grupo, como que funciona? Não, o caso todo é o seguinte, se você está com seu grupo evolutivo, toda brasa que você puxar para sua sardinha vai ajudar muita gente. Por quê? É o grupo positivo do seu nível. Agora, se você ficar com outro que estão fazendo a lavagem cerebral de você, estão fazendo isso e aquilo, você está para baixo, há uma regressão. O seu grupo, a tendência é de evoluir. O caminho é esse. Por quê? Todo projeto que a pessoa vem fazer tem relação com o Max ProEx, de algum modo, direto ou indiretamente. Uma programação existencial sua tem relação com esse grupo todo tem. Não tem saída. Então, conosco, o negócio do grupo ainda é mais sério ainda, devido ao curso intermissivo, essa coisa toda. Por que é que eu falo tanto em Cognópolis, tudo? Os caras podem ver essas coisas, e aqueles que sejam mais afoitos, eles vão falar assim, esse cara, ele é muito do clã dele, só pensa nas coisas do povo dele. Eles não viram por que é que eu falo essas coisas. O que é a CCCCI, a radicação vitalícia, a residência progestiogênica. Tudo é um problema da pessoa, ela ficar mais forte e ela fortalecer os compassageiros evolutivos dela ao mesmo tempo. É muito diferente de clã. Eu já combato o tempo todo o processo de feudalismo, de monarquia. Não pode ter dinastia nisso. Agora, é lógico. Você vai trabalhar com equipe. Quem é que você tem que dar mais valor para o povo todo com quem você trabalha? Os componentes da sua equipe. Não é óbvio? Isso é óbvio. Agora, o problema todo nosso é um só. É saber escolher a qualidade da equipe. Por isso que o negócio é sério. Agora, conosco, nós estamos sabendo escolher a qualidade da equipe, que é uma equipe evolutiva. Equipe do curso intermissivo. Você entendeu? E conta, você está passando bem de ontem para hoje, tá? Tudo bem? Eles deram uma geral nela mesmo ontem. O negócio saiu pétala por tudo quanto é lado. Eu precisei ficar ontem à tarde, hoje de manhã, mas em resguardo. Mas está tudo bem, né? Estou bem. Não, alguma coisa aconteceu com ela, porque ela está falando. Isso é impressionante. Olha, bem-vinda a essa Assembleia. A sua voz repercutiu de uma maneira ressoante, uma beleza. Pode falar, sim. Mas o que você queria? Na parafatologia, a parapercepção das evocações extrafísicas pós-ato, sinalizando sobre o percentual de erro e acerto. Quer dizer assim, se você vai, toma uma decisão, e à medida que essa decisão foi tomada, vai vir a evocação de consciências relacionadas àquilo, é isso? E aí tudo você que a gente faz tem isso. Tudo que a gente faz uma evocação, direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Sempre tem. Não tem saída. Entende? Sempre tem. Agora, precisa da gente escolher a qualificação das coisas, né? O que a gente pretende, qual o objetivo. Isso é importante.
lógica dá prioridade para o grupo evolutivo, certo? E daí quando esse grupo, você, né, faz a priorização pelo grupo, mas você precisa assistir aqueles outros que estão em volta, no caso. Não, assim. você dá atenção para o grupo, porque esse grupo está fazendo assim. Escuta só. O povo sempre me perguntou, quem é que é o seu maior amigo ou amiga que você tem na sua evolução? Para ser o transmentor. Quem é esse cara? Não, ele é um evoluciólogo. E aí eu acho que tem... Eu estou respondendo tudo que ela está perguntando. O evoluciólogo ajuda a evolução de todo mundo. É o cara que eu prezo mais dentro das minhas coisas, que escuto mais, que sigo as coisas, porque ele entende tudo. Das minhas coisas também, muito mais que eu. Então veja, a hora que eu dou atenção para ele, eu estou ajudando todo mundo que está comigo. Você está entendendo como é que é? Por causa do que eu fui conversar com o senhor de manhã. Uma coisa é você dar valor para o cara que é feudal. Uhum. Isso é uma coisa, mas você precisa fazer assistência para outra coisa é você dar atenção para um evoluciólogo, isso é outra coisa. Não dá para comparar, a diferença é imensa. Mas a minha dúvida às vezes é com relação à assistência, mas que você precisa daí não, assistência. Por exemplo, aqui ó, você pode confiar no Arlindário, no Laílio Loche, na Rosa, no Luiz, no outro Luiz, tá? Aí no outro Luiz aqui, está cheio de Luiz aqui, são todas luzes. Só aqui tem 3, né? Capaz de ter mais. Né? Porque às vezes eu fico pensando nesse sentido assim. Para mim foi marcante quando o senhor falou assim, quando veio os seus amigos mais evoluídos, o senhor pede para aqueles menos evoluídos. É como o senhor fizesse essa... Veja, isso é que eu fico entregada para entender melhor. Uma das coisas que eu fui pedir para os meus amigos, numa situação precária lá na hora, foi o negócio, a hora que eu vou ver lá a vovó Cambinda, lá da Umbanda, da moça, que fazia materialização minúscula dentro do copo d'água. Agora, a hora que chega lá, ela manda me chamar. Eu não ia me consultar nada, eu fui lá para ajudar a médium. Né? Mas aí ela manda me chamar. Chega lá, manda me chamar e começa a falar. E lá pela cena fala assim, e o que você quer? O que você quer? Eu falo, não, eu não quero nada, eu não vim aqui para pedir nada, eu quero ajudar aqui o povo. Não, você tem que pedir alguma coisa. Então, assim, então eu vou pedir para a senhora para ajudar todos os componentes do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Aí ela fez os pontos riscados, um monte de coisa mexendo aqui, posso me ver aquele papelão lá enorme. Que lá significava que eu estava assistindo. Aí eu falei assim, agora eu queria perguntar uma coisa para a senhora. O que a senhora quer comigo? A senhora mandou me chamar. Não, eu quero que você entre ali naquela sala e melhore aquela sala. Você tem jeito, vai lá. A hora que eu entrei o negócio, deixei tudo efeito, fiz de tudo quanto é jeito, uma loucura lá dentro. Agora, eu tive que arranjar uma coisa para pedir. Você está entendendo? Uma troca. Tem que ser feita sempre a troca. O negócio é negócio. Isso é que aceita. É o processo, sempre é um negocinho. Tem um amigo meu que falou assim, atrás de toda seita tem um judeu. Em parte ele tinha razão. Sim. Em parte ele tinha razão. Agora pensa bem que a maioria dessas religiões são todas a partir dos judeus mesmo. Muito embora o Moisés era egípcio. Entende? Mas tem sua razão, tem dinheiro atrás. Outra coisa, toda religião não é um partido político? Querendo ou não. É sério. Então, o negócio é sério. Fala lá. Você poderia exemplificar aqui, na página 19, o último paradoxo? O último paradoxo. O paradoxo da desestigmatização do único ato requerer inúmeros atos homeostáticos consecutivos. Eu acabei de falar agora há pouco. Mas agora o que eu quero te dizer é o seguinte, vamos clarear ainda mais isso aí para você. O único ato, às vezes, dependendo da repercussão que ele tem e dos resultados que ele provoca, aquilo pode exigir muitas outras ações durante séculos, às vezes até milênios. Tudo depende do que a pessoa faz. Uma coisa é você ter um ato, por exemplo, de abençoar uma pessoa, fazer o bem para ela na hora. Outra coisa é você trabalhar e determinar, ter autoridade para cometer, por exemplo, um genocídio junto com um monte de gente.
Isso tudo é repercussão danada. Agora veja, o genocídio, no caso que nós estávamos falando, ele estigmatiza tudo. Então agora, você tem que desestigmatizar através de bons atos. Dá um jeito aquilo para melhorar uma porção de atos negativos que você fez. Um ato bom, por exemplo, às vezes pode valer por 50 que não prestou. Mas em compensação, às vezes 50 que não prestaram, que o negócio estava sério, muito brabo, você vai ter que fazer 5.000 outros atos para equiparar aquilo. Tudo depende da profundidade, a repercussão, a qualidade da ação da pessoa, da manifestação dela. Está claro? Você comentou que quando você tinha 14 anos, mais ou menos, você não tinha certas manobras que você não dominava ainda bem de energia. O que faltava? Era abstração que faltava? O que faltava? Meu corpo estava crescendo. Era biológico mesmo. O processo, a cabeça estava crescendo, o corpo todo. De outubro de 1947 até março de 1949, eu cresci 1 centímetro por mês. Eu sei disso tudo, nunca pude esquecer, porque tudo eu registrava. Tudo eu tinha registro. Eu tinha tabela para tudo isso, tudo na base do livro encadernado, que era um caderno, caderno de pautado encadernado. Eu tinha tudo anotado assim, tudo que tinha. Então isso eu nunca pude esquecer, porque me deu prejuízo danado por causa da roupa. Agora, era terrível, e eu não fiquei doido pela situação. Nesse ínterim, eu estive na minha terra e volto lá para minha casa. A hora que eu vou ver minha cama no meu quarto, eu vi para minha mãe e falo assim, e fico assim. Aí ela fala assim, o que houve? Você está estranhando alguma coisa? Minha mãe, eu estou achando tudo aqui muito baixo. Essa janela, vocês não fizeram nada não, a janela é a mesma, né? Eu estou vendo aqui que não... Meu filho, é você que cresceu, você está mais alto, você está vendo as coisas de cima, você virou homem. Está entendendo como é que é? Então veja, isso tudo aí influenciava demais na questão de energia. A biologia. Você cresceu, por isso por que é que eu falo esse negócio de erudição para a meninada aí, a reaprendência? Precisa disso do pai, precisa dessa história, precisa de assistência ali. A pessoa está evoluindo, está caminhando, ainda não assentou tudo. Agora, você há de ver e olhar para minhas calças e falar, mas que pena. Ficou tudo no meio da canela, calça pega frango, como se chamava, né? Não dá para sair com isso, eu tenho que arranjar outra roupa. Aí lá vou arranjar dinheiro para isso. Era um problema, você está entendendo? Porque eu só comecei a ganhar dinheiro aos 16 lá. Eu trabalhei alguns anos sem ganhar nada. Então passava uma fome danada. Eu trocava, às vezes, comida pelas lições que eu dava para meus colegas. Aquilo que eu sabia mais que eles, eu dava lição. Né? Então cobrava uma coisa, eu cobrava um queijo, requeijão, queijo cabacinha. A vida era dura, cada um faz o que pode. O meu negócio era legal, todos os negócios eram legais. Tá? Não tinha nada de máfia na história. Lá nem tinha ambiente para máfia. A situação era precária. O Qualidade não estava lá. O feijão da madrugada era diferente, mas esse já foi no internato. Esse aí foi quando eu tinha 12 para 13 anos. Era no início do internato. A gente descia a corda feita de lençol. Tem vários nomes nessa corda. Agora, eles já deixavam de propósito. Tinha um dos nossos amigos que esteve lá conversando uma vez, falou, não, eles estão fazendo isso de propósito, só que eles não querem falar nada, deixa. Porque eles acham também que é bom, o internato precisa de ter essas travessuras. É muito preferível comer esse feijão que está lá, que é sobra, do que quebrar lâmpada, fazer coisa. Então, tudo já era de caso pensado. Hein? Frio? O que é isso? Não interessa esse negócio de frio, o que é isso? Você nunca comeu comida fria? Aquilo que o americano chama de leftover. Não é ideal para a gente, não, você sabe. Isso não é ideal, não recomendo, não. Mas quem é que não comeu? Quem disse que faz muito isso é o Jô Soares, até no programa dele, que abre a geladeira e vive comendo feijão frio. Pois é, o negócio não é fácil.
Agora, por exemplo, se tivesse pamonha lá, a gente podia comer gelada, que é uma beleza, a pamonha bem feita. É isso? Pode ser de sal, pode ser de doce, vale a pena a pamonha. Mas lá não tinha pamonha, não. Tinha certas coisas que acabavam na hora. Quando chegava lá, eram 36 alunos, né? 36 homens. Aqui, quando mas o que você quer falar? Eu aí, acho que para o Luiz, a questão da Recim, quando eu vejo aqui a definição, eu também tenho a impressão que isso é Recim. Agora, não sei se todo ato determinativo é Recim, mas pelo menos dá essa impressão. Não sei. Não, o ato determinativo bom mesmo, de autodecisão, se ele é positivo, ele caminha para Recim. Mas vamos supor que uma pessoa faça o ato determinativo errado, né? É preciso falar isso. Quando você fala todo ato determinativo, vamos devagar. Aqui, por exemplo, eu estou falando só do lado bom, é o homeostático. Ou ele é o início para se fazer, ele tem a ver com a Recim, não sei. Parece. Ou ele, quando ele é executado, é que ele talvez vire Recim, eu não sei. Preciso ver, né, a qualificação, a intencionalidade. Na fatologia, o último da fatologia fala a marca autobiográfica. Uma das coisas mais sérias que tem nesse verbete é isso aqui, a marca autobiográfica indelével. É essa que fica, está marcada para você. Uma outra coisa muito séria foi que eu li aqui, ó, as para-repercussões dos atos determinativos intrafísicos. São duas coisas seríssimas que eu estou falando aqui. Mas essa marca autobiográfica dá a impressão que é o máximo do ato determinativo. Sim, então, é aquilo bom, aquilo que você não vai esquecer, que vai te ajudar para as próximas vidas. Pensa nisso. É o ato determinativo. Agora aqui. Hoje a imprensa informa sobre a dessoma do escritor português Saramago. Pode comentar sobre suas gestações conscienciais? Olha aqui. O homem foi o primeiro da língua portuguesa que recebeu o prêmio Nobel, né, de literatura, né? Que eu sei isso. Eu não leio muitas coisas dele, porque ele era muito comunista, muito cheio de coisa, não é isso? São umas bobagens grandes, nunca me interessei muito por ele. Hein? No final, é quando está para morrer, é isso? Sei. Ele aí não tem, ó, para a pessoa que está perguntando, eu não tenho muita coisa para falar. De qualquer maneira, esse homem tinha valor, porque ele arranjou o primeiro Nobel de literatura para a língua portuguesa, né? Ele deve ter valor. Agora, eu não posso falar muito, porque eu nunca li muita coisa dele, não. As coisas me atraem, porque a maioria é só literatura, não é isso? Em literatura, eu via as declarações dele, aqueles negócios todos, tudo ainda tinha muita conotação de vermelho com melancia. Então, em tecnologia, a técnica da checagem pré-atuação da intencionalidade pessoal pode ilustrar? O caso é o seguinte, checagem da pré-atuação da intencionalidade. Como é que você, por exemplo, você deve pensar bastante teoricamente o que você pretende na vida? Porque na hora que chegar a oportunidade de você fazer um ato, executar uma manifestação, você já sabe para que lado você vai tender. Então, a checagem da pré-atuação da intencionalidade pessoal. É isso aqui que a gente quer chamar a atenção aqui na tecnologia. Então, a técnica da checagem pré-atuação da intencionalidade pessoal. Olha bem você pensar como é que vai. Você vai numa reunião, ali pode ter várias deliberações. Você já deve pensar desde já se você pode saber qual a deliberação que você vai tender, qual que seria melhor, para você não ser pego de surpresa numa hora desagradável. O senhor pode comentar em parafatologia, segunda linha de baixo para cima. É isso aqui, ó, as para-repercussões dos atos determinativos intrafísicos. A para-percepção das evocações extrafísicas pós-ato, sinalizando sobre o percentual de erro e acerto. É que nós já falamos aqui também antes. O caso todo é o seguinte, há muita repercussão extrafísica dos atos determinativos da nossa vida. Então isso vai repercutir nas pessoas com quem nós já vivemos e aquelas com quem nós vamos viver, porque isso vai compor a nossa ficha evolutiva. Essa ficha evolutiva é que vai decidir ou determinar quais vão ser os compassageiros evolutivos que nós vamos ter na próxima vida, por exemplo. Então isso repercute nessas consciências todas.
Agora, para a percepção das evocações extrafísicas, pós-atos sinalizando sobre o percentual de erro e acerto. É a hora que você faz uma coisa e você vê, não, hoje valeu a pena, o esforço que eu fiz valeu a pena, eu estou sentindo a repercussão dentro de mim, é gratificante o que eu fiz. Outra hora você sabe e fala assim, não, hoje não valeu, eu estou sentindo que podia ter feito o dobro, mas o ambiente não permitiu, eu estou por baixo, hoje eu estou em subnível. Pode olhar que as coisas que vocês fazem, tem tertúlias aqui que eu saio com 200% favorável. Tem outras que eu saio com 5% de resultado. Eu sei perfeitamente pelo jeito das energias, a situação toda que tem. Agora, veja, isso tem uma porção de fatores que entra nessa. E tem fatores que é difícil, porque não estão nas nossas mãos. Por exemplo, as consciências que aparecem, aquelas que são esclarecidas, etc., através disso. Agora aqui, ele está me arranjando aqui, Reinaldo Azevedo, está aqui na Wikipedia. Católico praticante e admirador do Papa Bento XVI e opositor da teologia da libertação, que apelida de escatologia da libertação. Ele é contra o aborto e as pesquisas em células embrionárias. Nossa, ele é atrasado mesmo. Aqui, ele está falando aqui que ele chamam-me filhote de Bush. Nesse assunto ele é, né? Realmente, ele é contra a célula tronco, esse negócio é o Bush. Aqui, ó, ele aparece aqui e está com cigarro na mão, aqui, ó. Tirou fotografia com cigarro aqui, ó. Ela é primário mesmo, isso. Ainda não. Negócio de consciência ainda não chegou lá, não. Agora aqui, o que é que ainda tem outra aqui? Aqui, ó, uma pessoa que escreveu. Que bom que o professor se tocou do erro que está cometendo ao fazer elogio irrestrito ao jornal. Não estava fazendo elogio irrestrito. Quem é que fez? Eu não fiz. Eu já fiz do elogio restrito, aqui eu acho que é só o transmitor e olha lá. Na revista Veja, Reinaldo Azevedo. Além de defender a Igreja Católica, ele torceu para que Obama perdesse as eleições. Para Azevedo, a linha Bush-belicista deveria ser continuada. Princípio da descrença sempre, principalmente com a imprensa. Muito obrigado pela sua orientação. Eu vou fazer força agora em diante para a imprensa. Mas, de qualquer maneira, nós estamos sabendo como é que é. Porque eu comecei a ler o livro, porque eu ainda não tinha lido esse livro dos Petralha, eu sabia dele. O Pedro que me deu lá, falou assim, olha, é bom você ler, dá uma olhada dela. Então eu comecei a ler alguma coisa. Aí cheguei nessas 2 páginas. É terrível, né? Eu vou lendo. Se eu tivesse passado, ainda teria, mas não deu. A hora que eu vi essas bobagens, não dá, né? Parece que eu sou levado para ver as besteiras. Sabe, como se tivesse colocado um dedo ali para eu ler. Não dá, né? Terrível. Agora, gente, quem é mais que está ali? É você, Rosa? Professor, página 19, paradoxologia. Esse primeiro paradoxo... O paradoxo dos altos esforços por melhores performances evolutivas, eliminarem os altos esforços da competitividade com os companheiros evolutivos. Eu já falei sobre isso. Falou agora com esse... Já faz algum tempo. É que a turma fica vendo o laptop, ela não sabe o que está se passando na tertúlia. Não, eu prestei atenção, mas eu queria assim... Não prestou atenção, não. Me perdoa, senão não. Essa não. Está dando uma da Marta. Não, está fazendo assistência. Sim, mas não atende à minha expectativa. Porque, mas olha, em homenagem a você, que é uma grande dama, sabe, da nossa sociedade, eu vou falar alguma coisa aqui. Presta atenção. O paradoxo dos altos esforços por melhores performance evolutiva, quer dizer, você tem melhores performances. Aquilo, então, elimina os altos esforços de competitividade. Quer dizer, você deixa de ser competitiva com os companheiros, com passageiros evolutivos. Em vez de você ser competitiva, você vai ser intercompreensiva, companheira, você está entendendo? Trabalhar junto, ombro no ombro, mão na mão. Então a coisa muda toda. E isso aí afeta demais os atos determinativos da pessoa. Entende? É aquilo que eu estava falando do processo do grupo evolutivo. Como é que é? Então, esse paradoxo aí é um paradoxo. Está entendendo? Até um certo ponto. Agora, eles eliminam os altos esforços da competitividade. Quer dizer,
muito esforço que a pessoa está fazendo, se ela pensar um pouco, ela faz alguns atos melhores que superam, sobrepujam, ultrapassam o valor daquilo, todo aquele esforço que ela está fazendo. Então, por menos esforço, ela vai ter mais resultado evolutivo. Então, no caso, a exemplologia, no caso dela, vai fazer até que esses compassageiros evolutivos possam ser atraídos através da exemplologia dela, no caso. Ela não pensa nesse negócio de atração. As pessoas já existem, a coisa está aí. E isso é espontâneo. Os afins se atraem. Ela não precisa de fazer aliciamento de ninguém. Os atos seus fazem a evocação das pessoas. As pessoas aparecem. Entende? Tá bom, obrigado. Waldo aqui. A página 19, aí em trinomiologia. O trinômio de decidologia, de finologia e de determinologia. A decidologia é a decisão. Agora, a decisão, então, você chega e fica procurando decidir. Você ainda não definiu. Então, você vai procurar fazer a definição. Não, eu defini por isso. A hora que você definiu, você chegou, então, na decisão real. Aí você vai determinar. Essa determinação, você vai determinar o que você vai fazer. Quais são os seus próximos passos. Às vezes, você vai até deliberar alguma coisa para outras pessoas que estão ajudando você. Isso tudo é da determinação. Então, veja, esse ato, veja bem, determinativo, da determinação, ele exige vontade, exige estudo para você definir as coisas, exige estudo para você decidir o que você quer, exige uma intenção adequada até você chegar na determinologia. Aí você vai deliberar. É a hora de despachar, fazer o despacho. Despacho que eu estou fazendo quer dizer, despacho do executivo, despacho do juiz, o despacho da autoridade. Você está entendendo? Aquilo que é, não, vamos fazer isso, 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 isso. Os próximos passos são esses. Acabou. Entendeu? Então, isso é um trinômio. Agora, esse trinômio, às vezes, ele pode ser um polinômio, às vezes tem mais coisa que entra aqui. Não é só isso. Cada intencionologia, a vontade, a voliciologia. E eu tenho outros lugares que eu falo em polinômio também. Sim, eu lembro. Sim. Tá? Obrigado. Professor, eu queria fazer uma pergunta, foge um pouco do tema. A fase da recomposição, né, ela aparece também na técnica da INVEX? Na técnica de quê? A pessoa que aplica a técnica da INVEX, o inversor. Sim. O que tem? Ele pode vivenciar também a fase da recomposição ou não? Olha, em qualquer condição que o cara esteja, ou a mulher, o moço ou o rapaz, se ele produziu alguma ação negativa, ele vai ter que recompor aquilo. Não interessa se ele fala que é da INVEX ou não. O que examina é qual é a qualificação da manifestação da pessoa, o ato dela. Então, se ela já qualificou a manifestação dela nessa existência, ela vai ter repercussão de outras ou não? Depende, né? Tudo depende do ato dela. Ela pode... Tudo tem repercussão. Todo ato que você faz, ó, isso aqui, ó, repercute pelo cosmos. Isso você tem que colocar na sua cabeça. Tudo cria onda de ressonância. Tudo tem eco. Tá. Ninguém se escapa disso. Tá. A hora que eu espirrei aqui, ó, pegou tudo aqui. Agora, eles vão colocar aqui uns negócios para acabar com o mofo. Esse mofo que está aqui, que tá, de vez em quando eu espirro quando eu venho para cá. Não sou só eu, tem outras pessoas que ficam aqui embaixo. Que você... Agora, já arranjaram um negócio contra o mofo que vão colocar aí. Eu falei para colocar uma dúzia ou 2 dúzias do negócio para ver se funciona, né? Para ressecar tudo aí. Não vai. Agora, colocando aí debaixo, de vez em quando tem que tirar. Porque aquele negócio carrega, puxa água. Né? É igual o Fargon. Só que tem que ir pacotinho. Assim. É igual o Fargon. Tem um lugar para pegar água. Pois é, eu falei com eles para ver se algum é tóxico. Se é tóxico, não pode pôr aí. Vamos ver. Hein? Esse que eles vão usar não é tóxico, não, né? Hein?
Eu não sei, né? O Farvão aqui com esse negócio todo tão grande, isso aí é bravo. O que eu vejo é que com o tempo isso aqui está criando mais problema do que ajudando a gente. É isso que eu estou sentindo. Essa plataforma. Muito bem feita, ótima, tecnicamente falando, mas é uma droga esse troço. Até agora, já vão para 2 anos daqui a pouco. Lá para outubro, novembro, vão dar 2 anos, não é isso aqui? Pois é. É duro. Tecnologia, assim, é com muita exigência. Até hoje eu ainda estou espirrando aqui. E não sou só eu, não. Tem mais gente de vez em quando está espirrando aqui. Professor, aí, só finalizando essa questão. Então, a pessoa que ela aplica uma técnica evolutiva, seja lá qual for, fala mais alto, uma pessoa que aplica uma técnica evolutiva, seja ela qual for, se ela estiver passando por uma fase da recomposição, isso pode ajudar a acelerar a superação disso, a reciclagem que ela vai fazer? Toda pessoa que está na fase de recomposição, ela, se fez o curso intermissivo, ela anda mais rápido, né? Para a situação. Porque há uma série de confluência de atos positivos para isso, para recompor, para retificar, para melhorar. Então, né, o reajuste vai ser mais rápido. Entendi. É isso que a gente tem que ver agora. Pode ser durante a fase INVEX, pode ser na fase madura, isso depende. Tem que ser uma coisa produtiva. Isso aqui é o sério. Professor, era sobre, nessa mesma linha, na página 20, em exemplologia, o senhor fala dos 2 atos. Né? O ato determinativo antecipado. A ação resoluta do jovem inversor, rapaz ou moça precoce, ainda na fase preparatória da programação existencial, evidenciando ideia inata. Então, é o antecipado esse. Agora, o determinativo maduro. A ação resoluta da consciência lúcida, veterana, reciclante na fase da adultidade, da maturidade, evidenciando a aquisição de conceitos e vivências evolutivamente culminantes. Sim. São dois aspectos com relação a isso. Primeiro o que a Loela falou e depois o que a Flávia também falou. A diferença básica entre o inversor e o reciclante, além da experiência e do foco, é o nível básico de produtividade. Né? Tem que ter um nível bem mais adiantado e mais acelerado de produção. Agora, não adianta. Nós estamos falando na ação resoluta. É ação determinativa. Se ela é resoluta e determinativa, no caso aqui, é porque é positivo. Isso é óbvio, está isso. É resoluta, ela já determinou, ela já estudou aquilo. É aquilo que eu estava falando, a determinação, a definição, a intenção, a vontade. Tudo isso ela já trabalhou. Agora, tudo, o ato que nós estamos chamando aqui, ato determinativo é ação pessoal. Está entendendo agora? Sem hesitações nem retorno. Demonstrando automaturidade, autocognição, autocritério e autodiscernimento. Se te falar que é produtiva, que bobagem. Chancela. É muito pior do que isso. A pessoa, para fazer isso tudo certinho, tem que ter uma certa maturidade. Sim. Até o jovem. Por isso que a gente fala que é um antecipado, né? Ele consegue fazer isso ainda é jovem, é o máximo. Ou seja, então, não existe dentro dessa situação mais espaço para atos que aparentemente não sejam traçados dentro dessa linha. É isso aí. Então... Por que falar que a TACOM é repetição de série X, que não é para se preocupar com isso, quando o que mais se faz, quando se sai do corpo no extrafísico, é amenizar o desespero de consciência e projetores em estado lastimosos? Sei. Mas a hora que você está amenizando, você não está fazendo consolo, não. A hora que você pega uma consciência que está doida, você está encaminhando. Ela vai para outro lugar, ou vai fazer um curso intermissivo, ou vai para outro planeta, ou vai dar um jeito na vida, vai se preparar para vir aqui. Isso não é TACOM, isso é esclarecimento, é despertar a consciência. Que é isso? O negócio é muito mais sério. Existe crescimento superior ao despertar de uma pessoa que esteja... Que bobagem é essa que a pessoa está falando?
É o que mais fazemos no extrafísico, inclusive você. Sim, você não entendeu nada. Estás a deslizar na maionese e na casca de banana. Por que invalidar TACOM no intrafísico, já que se daria enorme experiência para trabalhar melhor? Por que você vem fazendo isso desde que você é gente? A consolação, o macaco já faz com o filhote. Presta atenção. Se era muito antes do macaco, já fazia. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Então vamos pensar, mas esclarecer. Você acha que o macaco vai ensinar a cosmoética para o macaquinho? É isso que eu estou falando. TACOM é tarefa da consolação. Não adianta querer edulcorar a situação que a gente está falando aqui. Não force a barra. Eu não sei se você é o mesmo que já escreveu, porque agora você está dando seu sobrenome. Tem um que vem só com o nome, o primeiro nome. Não sei se é o mesmo. Você já perguntou muitas coisas dessas coisas aqui. Eu não sei se é o mesmo. Mas o que eu quero dizer para você, seja você ou seja outro xará seu, o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta a gente forçar a barra. Todo mundo que vai fazer TARES precisa de já ter feito e vai fazer mais TACOM. Mas ela não fica parada, ela não predomina na tarefa da consolação. Ela não vai dar o peixe para o cara, não. Ensina ele a pescar. Aí muda tudo de figura. Outra coisa, não vai dar a esmola para ele todo dia, não. Dá educação para ele arranjar o dinheiro por ele mesmo, ele caminhar por si e fazer o destino dele. Isso é TARES, não é TACOM. Então vamos entender bem. Não fique fazendo edulcoração das coisas, ou forçando a barra, ou achando que religião vai te ajudar. Não vai. Se o seu caso, você está defendendo a TACOM, por causa disso, você está perdendo seu tempo. É bobagem. Isso não tem lucidez. Não é o mais inteligente. Raciocina. Pense. Veja bem. Olha a racionalidade. Veja bem. De modo que é um tal aqui que vocês já viram ultimamente, é um monte de gente tudo defendendo TACOM. Querem ficar. Agora, por que as pessoas fazem TACOM? Porque elas aparecem, porque vira santo, porque a pessoa entra num nicho, outra coisa, porque tem poder, ela está mandando no outro. Por isso que tem, no Espiritismo eles falam lá, por exemplo, o problema de você ser tolerante. O tolerante, vocês não devem usar essa palavra tolerante. Tolerante está mostrando que você é superior ao outro, é a TACOM, da religião. Entende? Nós somos tolerantes. É a hora que eles juntam para fazer o ecumenismo. Eles são tolerantes uns com os outros, porque juntaram para reunir 5 minutos. Mas eles não acabam com o santo de um, o santo de outro, para fazer um santo só, não. Meu Deus é superior ao seu, continua tudo. Ecumenismo, tudo bobagem, tudo besteira, tudo conversa fiável. Você está entendendo como é que é? Está cheio disso por aí afora. De modo que TACOM é ótimo. Quem já faz TACOM já é alguma coisa. Palmas para a pessoa que faz TACOM. Mas não é o ideal. É isso que a gente quer dizer. O ideal é esclarecimento, é informação, é comunicar o prioritário, é mostrar a prioridade da evolução, a inteligência evolutiva. Isso é que importa. O mais é secundário. E não vão forçar a barra, que não adianta. Essa conversa aí é antiga. Mas tem que acabar. Agora, eu não sei se você é a primeira vez, se for, eu apresento desde já minhas escusas. Agora, se você já perguntou essas coisas aí mais de uma vez, presta atenção, não force a barra. TACOM todo mundo faz. Nós fazemos 5%, 95% é esclarecimento. Senão eu não falaria essas verdades todas e não daria banana nem para você, nem para os outros. Isso aqui é esclarecimento. Quem está fazendo consolação não vai falar a verdade para os outros. Chico Xavier nunca falava a verdade, está entendendo? Nunca deu uma aula para mostrar um esclarecimento para valer das coisas. Pelo contrário, ele se fazia de mais frágil para ser santo. Tinha medo de morrer, aquela coisa toda. Então vamos entender bem o que é isso. Isso é curso primário. Religião é curso primário, é coisa primitiva. Está muito embaixo. Agora, a pessoa pode chegar e falar assim, quer dizer que a ciência que manda, calma. Que ciência que você quer dizer? Que essa ciência que está aí, que faz bomba, que está lá com os americanos, que mataram muitos japoneses, aquela coisa toda, isso é tecnologia doida.
Isso é outra coisa. Isso não é ciência. Nós temos que ter uma ciência que faça esclarecimento. Bomba não esclarece ninguém. Olha aí o que está acontecendo. Olha a briga que tem entre o Obama, Lula e esse Armanejá, lá, o que está armando, não sei o quê. Armando já. Já está armando. Ele já está armando já. Ele está armando uma bomba. Uma consciência que foi encaminhada para uma colônia para ser tratada, ela sofre com menos intensidade as evocações dos familiares que ficaram? Depende, porque às vezes ela nem tem mais familiar, nem pensa nisso, ela está pensando em outras coisas. Aí ela não sofre com essa evocação. O problema dela, às vezes, é manipulação dos outros. A família é muito pequena. Isso não é nada para ela. Ah, entendi. Você está pensando muito no problema de família. Da família, né? Tem gente da baratosfera que não pensa nada nisso. Eu já deram uma banana para isso. Estão numa coisa muito pior. Que tem os compassageiros... que é dominar tudo. É por isso que tem esse genocídio, esse negócio todo. Eles querem dominar o cosmos. Outra coisa, essas pessoas não admitem que tem outro planeta habitado de modo algum. A ciência convencional tem uma dificuldade danada para fazer isso. Você já pensou, nós, cientistas, tem outro planeta mais evoluído que a gente? Tem cientista que sabe mais do que a gente? Como é que fica? Onde é que nós ficamos? Então tem um processo de orgulho profissional nisso enorme nessa história aí. A pessoa não admitiu a universalidade dos mundos habitados. Então, só para ver se eu entendi. A pessoa foi encaminhada. Depois que ela foi encaminhada, foi tratada, ela pode voltar a ter esse voltar qualquer código, né? Qualquer um pode não põe voltar. a mão na cumbuca de nada. Regredir, todo mundo regride. Estacionou, já regrediu. Entendi. Mesmo Pensa bem, tudo é possível. Cada pessoa já tem que ver com calma. Por isso precisa ter muito esclarecimento. Clarear, esclarecer, informar, olhar. Por que isso é mais importante que isso? É o discernimento, é a prioridade, é a evolução, a cosmoética. Eu vi falando isso aqui faz só 8 anos, né, até agora. Aqui no CAE. É a vida. Quem é que está com o microfone? Você pode falar. Professor, o senhor comentou que o senhor errou com determinação e estava convicto, e isso não tem desconto. O senhor pode explicar um pouco melhor isso? O problema, por exemplo, pequenos erros que você comete tentando ajudar. Até as pessoas a gente erra. Eu me refiro assim... Teve gente, por exemplo, aquele nosso amigo que eu ajudei durante alguns anos, ele fez muita coisa boa e era muito dinheiro. Com imprensa, editoração, 1 milhão de coisas. Lá pelas tantas, eu não estou, o negócio é à distância, você mandava uma batelada de dinheiro para ele. Aí vem os amigos dele que olham e falam assim, Valdo, não manda mais dinheiro, porque ele está usando agora para uso pessoal e ele está totalmente entregue ao toque. Então eu participei daquilo. Agora veja, a minha intenção não foi essa. Eles sabiam disso, tanto que eles me avisaram ainda num certo tempo. Por que o senhor diz que essa convicção, porque a intenção é positiva, acha-se que está fazendo algo positivo? Ele mesmo fez muita coisa com o dinheiro e o esforço dele, ele fez muita coisa de assistência em matéria de comunicação, editoração, até de livro, tudo isso. Mas chegou um ponto que houve desvio. Como estava longe, eu não estava sabendo, eu tinha que estar olhando. Aí um amigo nosso mandou, não, ó, eu estou olhando aqui, aconteceu isso, não manda mais não. E por que não tem desculpa? E por que não tem desculpa esse tipo de erro? Não tem desculpa, porque a gente precisa de ver o que dinheiro que você está dando, para onde ele está indo. Dinheiro é uma arma. Pode estar matando os outros, seu dinheiro. Precisa de ver. Nesse caso lá, o nosso amigo ficou viciado em droga, eu não estou sabendo que o nível era aquele. Depois ele foi internado, coitado, ele acabou morrendo. Morreu cedo. No hospital. Aí, essa condição tem a ver com a fatologia, a penúltima linha, a definição de rumos pessoais e de outrem? Porque a hora que você está... A definição de rumos pessoais e de outrem. Você está ajudando para mudar no rumo do outro. E pode ter um equívoco da parte... Tudo que você está ajudando, principalmente, eu preciso abrir o olho com uma coisa. Toda vez que tiver que fazer uma ajuda prolongada, olha bem esse prolongamento, como é que aquilo ocorre. Se você está
ajudando todo mês alguma coisa, vê o que é. Aquilo precisa seguir. Precisa ter uma fiscalização. Senão, há desvio de verba. Então, o governo está fazendo isso aí todo dia, ó, tem desvio de verba. Desses crimes que tem aí dentro do Poder Judiciário, uma boa coisa é lavagem de dinheiro, desvio de verba e outras coisas mais. A verba foi feita para isso aqui. Eles dividem uma parte e dividem tudo entre eles. Isso é desvio de verba. Você sabe como é que é isso. Tem que abrir o olho. E uma última, na parafatologia, a terceira linha, como é que a parapercepção das evocações extrafísicas pós-ato sinalizando sobre o percentual de erro e acerto, que eu já falei aqui também. A minha pergunta é assim, como saber se essas repercussões, elas não são consequência de um pedágio, que você está fazendo algo certo? Mas isso não interessa. Não, você diz assim, você tem repercussões. Interessa aqui, ó, se você está fazendo um objetivo bom, e aquilo vai ajudar os outros, sim, não interessa você ignorar os precedentes daquilo. Você tem que ver agora as consequências do seu esforço. Daqui para frente. Aquilo lá vai limpar tudo do passado. Você não entendeu o quê? Fala aí. Você realiza um ato. Está convicto de que aquilo está positivo. Você fez um ato determinativo igual esse que eu estou falando, com maturidade, com conhecimento, com critério, com discernimento. Você não precisa se arrepender de nada. Dentro daquele momento evolutivo, você fez o melhor que tem. Certo. Fim de papo. Você Sim, nunca vai se arrepender daquilo. certo, mas eu digo assim, as repercussões extrafísicas pós esse ato. Porque se você está mexendo com assédio de outro... São ótimas. Sim, mas você está mexendo com a assédio do outro. Você vai lá e fala, não, aqui não. Você põe, delimita, fala, aqui você não vai mexer. Você determina. E aí vem para cima de você. Não vem nada em cima de você, porque você está blindado. Você está fazendo uma coisa positiva. Quem faz um ato cosmoético já está encapsulado. As pessoas são assediadas porque têm má intenção. Por que é que eu falo? Todo heteroassédio nasce devido ao autoassédio. Tem má intenção nisso, alguma coisa está errada ali. Se uma pessoa não tivesse autoassédio, como é que é isso? Ela não tem heteroassédio. Heteroassédio. Presta atenção. O problema todo, a intenção está em tudo. Nós temos que ver isso. Agora, você fazer um ato com boa intenção, e outra coisa, eu vou repetir tudo de novo. Automaturidade, autocognição, que é o autoconhecimento, autoexperiência, autocritério, autodiscernimento, você saber distinguir o que presta daquilo que não presta. Essas 4 coisas, você nunca vai se arrepender do que você fez. Eu, por exemplo, fizemos uma força danada, fizemos esse tertuliário, faz 8 anos que eu falo na tertulia, eu não me arrependo disso. Vocês vão ver que eu estou com o mesmo gás que eu tinha desde que nós começamos. Esse próprio trabalho, ele é um gás, sem gasolina azul, isso me dá força. Pode estar aqui com a voz mais baixa, posso estar espirrando, mas estou aí. E outra coisa, atualmente já faz uma boa temporada que é todo dia. Não interessa se é fim de semana, se é dia santo. Dia santo para mim é todo dia. Dia de serviço da semana, para mim é todo dia. Todo dia é feira. Professor Valdo, então, se eu estou tendo repercussões, se é a melhor eu estar analisando a correção desse ato. As 4 coisas. Examina as 4 coisas. Não tem erro. Se você fez isso, não tem jeito de você se arrepender. Nada disso vai te prejudicar. Uma coisa muito séria. São as nuances do prejuízo. Abra o olho com isso. Como assim? O que é nuance do prejuízo? Por exemplo, na hora que você divide falar a verdade, mesmo que ela seja antipática e você tirou o corpo fora. Isso é nuance do prejuízo, isso não é bom. Isso pode acarretar problema. Essas nuances, o meio termo, aquela coisa assim que está no lusco-fusco, isso aí é perigoso. Esse é o motivo que eu falo as coisas tudo aqui na cara.
E arranjei também uma opção de saída para mostrar que eu, em certas coisas, sou até grosso, de propósito. A hora que eu dou a banana, etc. Liquida o assunto, não há cumplicidade. Isso é muito importante para mostrar. Não, me inclua fora dessa. Nisso aí eu não estou. Entende? Para mostrar o que a gente quer, definir a nossa posição. A definição do posicionamento é a coisa mais inteligente que tem. Não é porque a pessoa está sabendo discernir como se posicionar. Não é. É porque aquele posicionamento vai fazer bem para ela, para a evolução dela e dos companheiros de evolução dela. Então aquilo vai fazer bem para todo mundo, não vai fazer mal para ninguém. Então o posicionamento definido é o que interessa. A fidedignidade da nossa ação. Entende? Por exemplo, nós nos definimos, determinamos, deliberamos, é isso aqui. O meu posicionamento é esse. Isso tem que ser explícito, glasnost, transparência, bastante fidedignidade. Isso é cosmoético. Agindo assim, a gente não tem meio termo. O problema é quando você não define bem as coisas. Você veja bem, eu definindo desse jeito tudo, você não está vendo que as perguntas que aparecem aqui, como é que são? O povo ainda força a barra. Entende? Uns querem defender a religião, o outro quer defender a TACOM, o outro quer defender a arte, o outro quer defender religião mais séria, de seita, disso e daquilo. O outro quer defender o belicismo. Aqui tem de tudo, né? Agora, a gente não, ó, nosso pensamento aqui, somos contra isso. Nós somos definidos, a situação é essa. Não adianta forçar a barra. Agora, qualquer coisa, a gente dá a enciclopédia para a pessoa, né? Dá o DVD da enciclopédia para ele ver o que é, porque ela tem isso tudo. Qualquer coisa é só procurar, que acaba achando. Tem muita coisa para ver. Eu já cheguei a 6.902 páginas da enciclopédia essa madrugada, tá certo? Nós estamos caminhando. Se fosse hoje imprimir, já tem mais um volume aqui, são 8 volumes. Ela passou para 8, para ficar com 900 cada um, né, que é a média aí da enciclopédia. É o jeito. Vamos caminhar, mas eu ainda tenho muito material para trabalhar. É uma pena. É muito serviço que ainda tem pela frente. Pode ainda ver como é que é. Eu vou fazendo até quando eu puder, certo? E vocês me aguentarem, a gente vai ver, né? O que a gente faz. É a vida. Pode falar, viu? Essa questão, por exemplo, você falou do aumento de material, né, que você, volta e meia você fala isso. Dá um exemplo para nós, como é que você faz essa avaliação? Porque você fez um monte, tem um monte para fazer ainda, e aí a gente vai ter muito serviço ainda. Como é que é esse critério? Eu, há muitos anos, comecei a colocar todos os futuros verbetes numa ordem alfabética. Então, arranjei 26 letras e fui colocando todas as ideias que havia no assunto. Alguns estão desenvolvidos desse tamanho, outros desenvolvidos várias páginas. Isso varia o que é. Agora, alguma dessas letras tem mais de 1000 páginas. Então você pensa bem, só eu pegar essas 26 letras, eu tenho quase que o dobro desses 7 volumes que tem aí, outro tanto desse. Agora, isso não é nada. Vamos supor agora que eu pego os 4 volumes grandes que eu tenho, sabe? Projeciologia, 700 experimentos, o Reurbanizados e o Pacíficos, e cada um tem mais de 1000 páginas. E uma boa parte deles tem 400 temas, cada um deles, que era a média que eu tinha para publicar o livro. Mais ou menos são 400 capítulos. Se você multiplicar 400 vezes 4, nós temos 1.600 temas. Desses 1.600 temas, possivelmente, tem mais de 1000 que ainda não tem na enciclopédia. Eu posso fazer verbete deles. Alguns eu comecei a fazer um ou outro quando precisa aqui por causa do trabalho, mas eu não fiz de todos. Então agora você pensa, se eu pegar as 26 letras com esses 4 volumes, eu tenho 2 vezes isso que está ali. Mas eu não sei se vai precisar de fazer isso tudo, porque eu também não vou colocar coisa repetida. Qualquer coisa que eu for fazer tem que ser alguma coisa nova, diferente,
ou que vai ampliar aquilo que eu já escrevi. Agora, o que eu quero é pegar a nuance, o flanco, entendeu? Aquela faceta pequenininha que eu ainda não atingi. Não, essa aqui seria bom fazer. E como eu faço agora com essas 70 observações, sempre você pode colocar aquilo milimetricamente, com muito detalhe das coisas. Por exemplo, ó, isso aqui, esse ato determinativo do jeito que é aqui, isso não tem livro nenhum meu, nem nas 26 letras. É o jeito que está aqui. Algumas coisas é lógico que tem. Por exemplo, a parte de perfilologia, isso tem. Acabativa tem. Né? Na questão, por exemplo, de remissão. Mas certas coisas que não tem parte nenhuma. Há certos argumentos, propriamente dito. Não tem. Entende? Pois é, a ideia nova. Agora, aquilo vai ampliando. Agora, outra coisa também, João. Aí mesmo precisa de muita revisão, precisa de atualizar. Todos esses verbetes eu posso enriquecer. Eu tenho mais material do que isso, sobre esse assunto. Entende? Eu faço mais ou menos aqui a minha média de 4 páginas, é igual essa. Ó. É a média da maioria que eu trago aqui. Mas de vez em quando eu trago um de 10, porque aqui não deu para diminuir. E às vezes é bom, porque a turma já está num nível de esclarecimento para isso, que vai entender o que a gente está falando. Então, é por isso que eu estou falando para você. Eu não sei quando é que eu vou acabar isso. Agora, eu calculei para acabar mais ou menos em 2011, alcançar 2.000 verbetes. Eu já estou, com vocês é 1.602. Mas eu já tenho feito lá, são 1.732. Quer dizer, tem 130 na frente aqui. Quer dizer, daqui são 23, 7 vezes 3. Dentro de 7, 8 meses, nós vamos chegar a 2.000 verbetes. Dentro de 7 a 8 meses. Quer dizer, eu, pelo menos, lá nos meus originais, eu vou chegar a 2.000. Entendeu como é que é? Mas isso é pouco, ainda não é nada. Eu tenho que pospor o negócio. Tem mais coisa depois disso. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte. Daqui a pouco, quando tiver com 8 volumes, a gente faz outro, dividir, etc., publica, dá para a turma, para ver, para atualizar. E isso também me ajuda, né, nas questões que nós estamos fazendo. Vai ajudar. Eu acho que vale a pena. Não, do jeito que está aí, daria para fazer, mas quantos anos eu vou precisar para fazer esses 5.000? Pois é, então eu vou morrer na praia, bem possível. Eu tenho que chegar até quanto? Até os 90, os 100, 92. Todo mundo está vivendo há 100 anos, mas sou a nova geração. Eu sou da velha geração. Eu sou da velha geração, não pode exigir que eu vou viver 100 anos. Eu sou da época das lombrigas. Aqui, eu sou da época das lombrigas, dos vermes. Todos os meus amigos morreram de verme, eu consegui sobreviver. Que é isso? Mas ele é outra coisa. Tem vários aí. Tem vários que chegaram. Né? A Dercy Gonçalves. Mas essa eu até ajudei, né? Verdade. É outra coisa. Agora, preciso saber desse quem é que fez a enciclopédia. Não, que a gente deu mais dinheiro energético. Aqui a gente tem que dar mais dinheiro energético. Esse povo aí podia ter muito dinheiro, mas e a energia? Como é que é? A energia é uma faca de 2 gumes. Ela pode te ajudar e pode também exigir mais. Como é que fica? É bom entrar nessa conta aí de chegar, entrar nessa história. Quem é desse que fazia enciclopédia? Tem algum? Esse você acha para mim? Vamos ver como é que é. Quem é que é? Aqui. Quem é que é lexicólogo? Vamos ver os lexicólogos. É isso aí que deve ser bom. Né? O cara pode ser lexicólogo, não precisa nem sair de casa. Desde que ele trabalhe no computador, está tudo bem. É isso? O negócio todo é esse. O caso é esse. Agora, eu tenho que andar, né? Dali até aqui para vir ficar feriado. Pelo menos isso precisa. Vamos ver o que dá. Mas, olha, no ato determinativo mais sério da minha vida é fazer a enciclopédia, aquilo que eu puder, até quando for possível.
Então vamos ver. Assim você está satisfeito? Então tá. Então ele está pelo menos satisfeito. Já deu para tapear, né, a galera. Temporariamente já sossegou a galera. O caso é esse. Mas olha, tem mais alguma coisa sobre o ato determinativo que ficou no escuro? Está todo mundo claro como é que é? Engraçado que hoje eu estou vendo a Grace ficou lá em cima. Hoje ela ficou lá no camarote. Ela não desceu aqui para a galera. Houve alguma coisa? Ato determinativo. Você está com medo do ato determinativo, foi isso? Algum medo aí, alguma coisa? Então, sei lá. Né? Agora, autodecidologia. Nós temos que ver quem é que é indeciso, hesitante, vacilante. Quem é que é do vacilo? É isso aqui que a gente tem que dar esse verbete. Quem é do vacilo? Quem é? O povo gosta de falar, é o vacilo. Não, ele deu vacilo. De modo que quem é do vacilo são esses aí que nós precisamos entrar com esse verbete e clarear as coisas. Agora, determinativos, o negócio vem do latim medieval. Entende? Do idioma francês também. O negócio é antigo. Óbvio que a gente tem que entender isso aqui. E no português surgiu no século XVI, quer dizer, vocês já tiveram vida um ato determinativo, já se falava essa palavra. Entende? Vocês viram que eu li um negócio aqui do século XIX. Esses negócios todos. Esse aqui é antes, é do século XVI. De modo que, olha, tem mais ou menos, depois da descoberta do Brasil, o negócio começou a vigorar. De modo que, qual que é a determinação aí de vocês nessa história? De qualquer maneira, eu dou os parabéns a vocês que vocês fizeram o curso intermissivo. Isso mostra que vocês têm determinação já há algum tempo. Senão, não teria entrado no curso intermissivo. Isso é 100% a favor de vocês. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 57 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 24 votos presenciais e 17 votos online. Hoje teremos recados da Magali sobre o Festival de Inverno, a Mariane e o Luiz Fernando, cursos do CIP, do IPC, o Loche, atividades da Apex, o Igor, curso Assistenciologia. Boa tarde a todos. Eu vim aqui para convidar novamente vocês a participarem do Festival de Inverno, que vai acontecer agora no dia 26 e 27 de junho. E eu gostaria de falar de duas participações importantes de associações que fazem assistência. Uma delas é a ONG dos Animais, que ela vai trazer, inclusive, os animaizinhos para as pessoas verem, vão estar ali. Então, para doação e para vocês conhecerem melhor os trabalhos deles. E a ABC, que também é a Associação Beneficente da Cognópolis, que ela vai estar lá fazendo a campanha do agasalho. Então, nós convidamos a todos que tragam, se tem algum agasalho, agora é época de inverno, para doar, aproveitem, né, e tragam aí no dia do festival, nós vamos estar lá recolhendo. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convida todos aqueles interessados que priorizam a autoevolução para o próximo CIP. O CIP, ele é o curso integrado de Projeciologia, né? Ele é um curso introdutório para aquelas pessoas interessadas em conhecer a ciência, Projeciologia e Conscienciologia. Então, este próximo CIP, ele vai ser todos os domingos, começando agora no dia 27 de junho. Tá? Daqui a pouco o Luiz Fernando vai dar maiores informações sobre o curso, mas eu quero passar o número do telefone e o site. Então, vocês, para maiores informações, só ligar no 2102 1448. 2102 1448, ou pode entrar também no www.iipc.org. Obrigada. Boa tarde. O CIP, ele é um curso de 20 aulas. Cada aula são 2 horas e meia, 2 horas de teoria, meia hora de prática em toda a aula. Tem aulas também que vão ser só a parte prática, técnicas projetivas.
Então, como a Mariana falou, o curso é um curso introdutório, mas também vale para quem quiser reciclar. Então, repetindo o telefone, é 2102-1448, para maiores informações. Obrigado. Boa tarde. Nós gostaríamos aqui de convidá-los para mais uma atividade dos colóquios de Proexologia, que são debates referentes ao tema da Proex, sempre sobre algum verbete de Proex. Será amanhã, aqui no CAEC, a partir das 9 horas, começa o debate, no refeitório ali, do lado do restaurante, naquele espaço ali que nós temos, o anexo ao refeitório. Então é aberto, é gratuito, um evento aberto a todos os interessados. O verbete de amanhã será interação dos recebimentos. Então convidamos a todos que queiram aprofundar o estudo de Proex e também desenvolver as habilidades referentes a debates. Obrigado, até mais. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar um novo curso do IPC, que é o curso Assistenciologia. A primeira turma de lançamento aí a nível internacional desse curso, ela vai começar agora segundas e quartas, de 19h30 às 22 horas no Centro Educacional na Rua Rui Barbosa, no Foz Executive Center. Então, todos aqueles interessados, essa turma de lançamento, ele está com preço promocional de R$200, apenas R$200. São 20 aulas, o curso é focado no tratado Homo Sapiens e Urbanizados, então trata do processo da visão de assistência através da conscienciologia, então fala de TENEPS, fala de intermissão, de reurbanizações, bases da assistenciologia, a parte de intermissão também, Grupo Karma, TENEPS, holomaturologia, reeducaciologia para tecnologias assistenciais. Então são alguns dos temas aí, a gente também tem aulas de técnicas projetivas e técnicas energéticas. Então convidamos a todos os interessados para não perderem essa oportunidade. A turma já está praticamente fechada, então todos aqueles interessados é só comparecer aqui na sede do IPC, no discernimento, ou ligar para 2102-1448. Então, repetindo, começa agora dia 21 de junho e vai até dia 25 de agosto, às segundas e quartas à noite, de 19h30 às 22h. Muito obrigado. Eleito com 18 votos, teremos para amanhã o verbete objetivo pessoal da autoevoluciologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.